Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com muita alegria, volto a pedir licença para adentrar o lar de vocês e convido-os para entrarem no meu lar, a fim de que façamos juntos mais um culto cristão do lar, para que possamos aprender as lições inesquecíveis do nosso Mestre Jesus. E eu estava me recordando esses dias de um caso ocorrido com o Chico Xavier, que foi procurado por um senhor que fumava muito e ele achou que o Chico poderia ajudá-lo de alguma forma com algum conselho. Então ele expôs o seu problema e falou para o Chico: Chico, eu estou no aguardo de uma resposta sua, como é que eu devo fazer? Eu tenho um hábito terrível de fumar demais. O Chico olhou para ele e falou calmamente: melhor, né, meu amigo, é que você não fumasse. O homem ficou muito zangado e disse: poxa vida, Chico, eu queria uma resposta direta, não um conselho assim, de quem parece que está em cima do muro. O Chico olhou para ele e falou: bom, entre fumar e não fumar, se você quer uma resposta direta, eu lhe digo, não fume. O homem ficou ainda mais furioso e disse ao Chico: poxa, eu queria uma resposta positiva. O Chico sorriu e disse a ele: olha, meu amigo, se você pretende fazer algo pior do que fumar e se prejudicar, então é melhor que você continue fumando. E isso tem muito a ver com a atitude nossa do dia a dia, de muitas coisas que a gente sabe que é errada, mas a gente quer ouvir um conselho nos desculpando e nos dando forças para continuar no erro, não é? E isso acontece no nosso dia a dia e na maior parte do tempo, e também acontece com todos aqueles com os quais nós convivemos. Mesmo que saibamos a resposta, porque a nossa consciência nos dá, e também um pouquinho de compreensão que já obtivemos, fazemos questão de continuar no erro, não é? Bom, vamos fazer a nossa prece para começar mais um culto. Ergamos o nosso pensamento mais alto, melhoremos a nossa sintonia, equilibremos o nosso pensamento assoberbado com tantos problemas, com tantas dúvidas, com tantas coisas a realizar. E oremos. Jesus, amado Mestre, dá que a alegria seja em nossa vida um poema eterno, para que nós possamos a cada dia sermos mais amigos e mais fraternos. Amado Mestre, dá-nos que a alegria independa da própria condição nossa, porque é algo que podemos dar, mesmo que não exista na alma nossa. Jesus amado, dá que a alegria seja sempre presença em nossas vidas, como deu o conselho de Paulo: regozijai-vos sempre em rede viva. E então, Senhor, se te conhecemos, temos todos os momentos, os motivos para viver em pleno contentamento, iluminando assim o nosso sentir e o nosso próprio pensamento. Vamos ver. Espero que vocês tenham pego aí o copinho com água para poder tomar ao final, quando os nossos amigos orientadores já tenham colocado nele os elementos necessários a cada um de nós para nos fortalecer, para
curar as nossas moléstias e para melhorar o nosso tônus vibratório. Então vamos sortear um trecho aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, dado há tanto tempo por Kardec a nós outros. Vamos ver o que nós temos aqui e se isso já saiu ou não saiu de acordo com as nossas anotações, não é? O capítulo 10 seria. Deixa me ver a página. Capítulo 10, 5, 10. Deixa me ver. Não. Saiu a 139, 140, 141, 131, 32, 33. Nós estamos aqui, deixa eu ver, 138 já saiu. Vamos ter que voltar então atrás, um pouquinho. A 135, vamos pegar, que não saiu ainda. Ai, ai, ai. Vamos pegar a 135. Então, o capítulo 10 trata de uma passagem evangélica sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, ou seja, aqueles que sabem perdoar, aqueles que tentam compreender, aqueles que procuram relevar e, enfim, se colocar no local das pessoas que estão sendo julgadas. Nós pegamos um trecho que é: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo tiverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isto o vosso sentimento? Eles diziam isto tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram, um após outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar a outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa da qual se criticam os atos.
Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, esta é uma das passagens mais contundentes, mais sérias e mais magníficas que nós podemos ver no Evangelho, pela malícia e maldade de uns querendo usar o julgamento para condenar Jesus, e pela sabedoria com a qual ele percebeu não apenas a malícia, mas deduziu exatamente o que dizer para impedir a maldade que se programava. Até hoje nós temos, em algumas civilizações e países, a pena capital para o adultério, mas sempre para a mulher. O que fez com que Chico recebesse, num daqueles 5 livros maravilhosos que falam de trechos evangélicos, uma mensagem linda na qual o título é E o Adúltero. Se essa mulher estava adulterando com alguém, ela estava com uma pessoa, um homem, provavelmente, que era um adúltero também, pois estava tendo relações com ela. Mas a lei só dilapidava a mulher, como na maioria dos países que ainda tem essa pena, a mulher é condenada por adultério, mesmo quando ela é estuprada por outros. É uma coisa absurda que, dentro da racionalidade simples de uma lei humana, isto não tem o menor cabimento, que dirá dentro da lei moral e da ética. Mas nós temos visto no nosso dia a dia, em casos particulares, com amigos, conosco mesmo, com outras pessoas, a facilidade com a qual pessoas que se julgam com direito ao julgamento, ainda que estejam sem este direito, porque não lhes foi outorgado, ou juízes que têm este direito que lhes foi outorgado, agir de uma forma contrária à justiça, prejudicando aqueles que recorrem a eles no sentido de serem beneficiados pela lei. Então, a lei humana é muito falha, mas a lei divina não. E assim nós temos que tomar muito cuidado, porque nós seremos julgados com a mesma medida que julgarmos outras pessoas. Quando as pessoas lançam sobre nós os seus conceitos com anátemas, com mentiras, com afirmações peremptórias e injustas, baseadas apenas na sua opinião, sem nenhum elemento comprobatório, elas estão usando de profunda maldade e maledicência. Jesus, diante dos fariseus e escribas, que o procuravam de alguma forma condenar e vinham sempre com questões as mais difíceis e aquelas que pareciam ciladas perfeitas, trazem uma mulher pega em adultério, dizendo que a lei de Moisés a condenava a ser apedrejada até a morte. E o que ele teria para dizer diante disto? Jesus estava escrevendo ou rabiscando na terra com gravetos
talvez até estivesse escrevendo alguma coisa que nos servisse de alerta, não se sabe porque não ficou registrado aquilo que ele traçava no chão, mas percebendo a malícia e maldade que o buscavam e que o tentavam derrubar e condená-lo à morte, ele disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A sua autoridade moral se impunha e todos eles sabiam que ele conhecia os erros, os pecados de cada um daqueles senhores, principalmente daqueles que o tentavam pegar em erro. E ninguém teve a coragem de ser o primeiro a julgar a pedra. Hoje em dia, pelo que se vê, muitas pessoas inconsequentes atirariam a primeira pedra, achando que isso não lhes custaria nada. É o que temos visto no nosso dia a dia, no contato com as pessoas, mesmo aquelas que às vezes no começo parecem amigas, mas que depois perdem as suas máscaras sociais e os seus atos falam por elas. Mas temos outros também, amigos fantásticos, que nos defenderiam em quaisquer circunstâncias, mesmo que estivessem, às vezes, em dúvida quanto à nossa atuação, por não entender de pronto os nossos motivos. E os homens foram se retirando um por um, porque sabiam que nenhum deles teria autoridade suficiente para lapidar aquela mulher, e menos autoridade ainda para utilizá-la como pedra de tropeço no caminho do Mestre Jesus. E ele voltou a escrever no chão até que um por um daqueles acusadores, daquele populacho foram se retirando e só sobrou a mulher na praça. Imagino o quanto ela devia estar assustada, apavorada, temerosa e naquele momento sem entender exatamente como é que com algumas palavras aquele homem a livrara da morte, da terrível morte pela lapidação. E Jesus lhe diz: ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Ele disse: não, Senhor, todos se retiraram. Pois eu também não te condeno. Porque ele já diz depois: o Pai perdoa, o Filho perdoa, o Espírito Santo não perdoa. Ou seja, aquele Espírito que está santificado, aquele que já evoluiu, não perdoa a si mesmo os erros que haja cometido, mesmo que os haja feito por uma motivação que no momento julgava justa e certa. É por isso que a nossa consciência, muitas vezes, nos traz o remorso e acusações. Mas nós sabemos que somos perfectíveis, mas não somos perfeitos. E quando somos pegos em um ato errôneo, ou numa ausência de um ato que seria o certo, pecamos por omissão, digamos assim, a consciência nos cobra, mas nós temos que pensar apenas como podemos remediar aquele mal. E o remediaremos de uma forma ou de outra, porque faz parte da lei. Então, essa passagem é maravilhosa e nos mostra a falácia do nosso julgamento humano e como nós seremos julgados pela mesma forma com a qual nós julgarmos, né? Então, eu fico muito assustada com a falácia dos dias atuais,
onde as mentiras são colocadas assim de uma forma irresponsável e são imediatamente desmentidas. Quando nós colocamos na live a mensagem de 1952 do Chico Xavier, muitos espíritas e a casa máter, digamos assim, do espiritismo, veio a campo dizendo que a mensagem era apócrifa. Agradeço aos amigos e companheiros que conseguiram para nós os artigos que nós sabíamos existir em jornais da época da candidatura do Caiado, em que o Chico veio defender a mensagem recebida, dizendo que o Caiado não era o homem do cavalo branco. Então, nós pegamos várias coisas que nós já sabemos e temos escrito e pedido, datado e pedido testemunho de amigos que assinam, então, essas declarações nossas para serem publicadas num futuro, não sei se ainda na minha vida ou depois, ou talvez não sejam publicadas, porque depois da morte eu não vou poder obrigar ninguém a fazer isso, mas eu tenho guardado, as pessoas assinam, colocam o nome por extenso e colocam o seu RG, testemunhando aquilo que eu disse em reuniões ou pessoalmente. Então nós temos muitos amigos que vêm a campo e assim nós pudemos publicar as duas reportagens do Chico falando em 1989 que a mensagem não se referia ao Caiado, mas confirmando a mensagem. Mas eu não vi ninguém que nos acusou vir se retratar ou pedir desculpas. Mas nós não queremos as desculpas. Nós queríamos apenas que reconhecessem uma coisa verdadeira como verdadeira mesmo, e não nos julgassem pelo metro pequeno das próprias opiniões. Mas vamos continuar aqui a leitura da explicação fantástica que é do próprio Kardec, que nós não devemos julgar para não sermos julgados, porque a letra mata, o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal. Quer dizer, quando uma coisa está errada, deve-se censurá-lo. Mas se você realmente é uma pessoa cristã, você chama a criatura que merece a censura e conversa com ela em particular. E avisa ela todas as providências que você pretende tomar com relação à atitude daquela pessoa. Porque isto é agir de forma honrada, honesta e correta, tentando alertar a outra pessoa do erro em que ela está adentrando, não é? Eu sempre fazia isso na escola, quando participei dos centros acadêmicos, quando participei dos grupos e dos grêmios, a gente conversava e avisava todas as providências que a gente poderia tomar dentro da lei. E se a pessoa, por algum motivo, teimasse em continuar naquela atitude que iria prejudicá-la e a outras pessoas, a gente ia em frente com as ações as quais nós julgávamos necessárias para coibir o mal, não é? Então, a gente não pode censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo e o fez em termos enérgicos. Então, todas as vezes que Jesus teve que censurar, ele não mediu as palavras. Hipócritas, sepulcros caiados, mesmo que dizer mentirosos, falsos, não é? Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito da repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Ou seja, diante de um mal, você tem que agir com uma certa lisura. Se você for conivente com esse mal, você vai passar a ser agente do mesmo.
Se você agir com repressão total, sem autoridade moral para isso, apenas com um poder temporal, você também vai estar extrapolando do seu poder temporal. Então são coisas fantásticas que nós temos que avaliar. Então, o nosso exemplo, o nosso dia a dia, a nossa conduta responde por nós. E não há ninguém, mesmo com testemunhos falsos, que possa tirar a nossa autoridade moral. A autoridade de Jesus, então, era imensa, e aqueles homens reconheceram não apenas que não estavam em condição moral de atirar a pedra, mas que não tinham condição nem intelectual nem moral para tentar o Cristo com aquela cilada que envolvia a morte de uma mulher. Então, nós estamos diariamente nos conduzindo da melhor forma possível. Erraremos muitas vezes, mas se formos conivente com o mal, se ficarmos como muitas vezes muitos ficam, em cima do muro, sem tomar uma atitude coerente, ou apenas defendendo os seus interesses pessoais, então estaremos agindo não como cristãos, mas como pessoas vinculadas apenas aos interesses terrenos, adoradores de Mamon. Mas vamos continuar mais um pouquinho das instruções aqui que os espíritos dão, não é? Então, falando em repressão, que nos dá o direito de repressão, eu me recordo, acho que na página 236 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na edição de 1975, que Humberto de Campos diz que a filosofia marxista tentaria se impor de todas as formas e que se o Brasil não se voltasse para a filosofia grego-romana, ela perderia as suas instituições e que seria necessário usar de severidade e até mesmo de repressão para salvaguardar os bens pátrios. Então, veja que ele usa a palavra repressão. Então, é preciso realmente impedir que o mal se expanda, não é? Vamos ver a instrução dos espíritos que abrange um outro lado, além dessa indulgência no julgamento. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Vós lhe perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência, a falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento de Jesus, o justo por excelência. Responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que os tornas invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando, humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar as tuas faltas? A explicação deles é fantástica, porque vai além da indulgência para um sentido maior de amor, que é a mansuetude, não é? A mansuetude, que também está nas bem-aventuranças, não apenas na parte da misericórdia, mas os mansos herdariam a terra.
E quantos são os conquistadores que já a dominaram e quantos a tentam dominar através da arma, através da espionagem, através de vírus e bactérias implantadas em populações e grupos, através da disseminação, da contaminação do solo, da água, do ar e da água. Então, hoje em dia, com tanta tecnologia, nós temos visto que as coisas não são fáceis para que nós possamos usar realmente de mansuetude e também de severidade, acusando aqueles que estão fazendo mal a populações inteiras, a milhões e milhões de pessoas, e inclusive prejudicando as gerações futuras, mexendo com a parte biológica dos seres humanos, contaminando-os, não é? Então, a passagem aqui é muito, muito boa. E a explicação deles é, se nós escutássemos Jesus de alguma forma, aquilo que ele falou a Pedro, e depois Humberto de Campos, num dos contos, diz que Pedro ficou contando, né? 70 vezes, 7 vezes, ia dar 490 vezes. E ele escolheu uma pessoa que sempre ficava atormentando e fez as contas até chegar no 490. Quando chegou, ele disse, Jesus, e agora? Eu já perdoei o meu irmão 70 vezes, 7 vezes. Eu posso agir sem o perdão para com ele daqui para frente? Jesus fitou, percebeu-lhe a manha e respondeu, brincando, Pedro, eu só esqueci de lhe explicar que era 70 vezes, 7 vezes por dia. Nós vamos então ficar com esse trecho aqui do nosso evangelho de hoje e vamos fazer a nossa prece de encerramento e de agradecimento por todas as bênçãos alcançadas, mesmo porque o Pai Nosso diz, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai, Senhor, os séculos de trevas que ajudamos a espalhar pelo mundo incréu. Fazei, Senhor, que agora, acordados, aprendamos a contemplar a limpidez do céu. Mesmo diante das maiores borrascas, tu caminhas nas águas e acalma as ondas. Os ventos se calam diante de ti e ninguém mais à tua ordem responda. De qualquer forma, Senhor, mesmo que a natureza despeje dos céus pedras e granizos, no enfurecimento que ela tem direito, nós permaneceremos serenos com juízo. Nós te agradecemos pelo perdão que pediste a toda a humanidade e queremos então que esparja sobre nós para sempre a tua claridade. Bom, vamos lá, bebendo a água. Boa semana para todos vocês. Muita saúde, paz e amor.